Gravando, vamos começar aqui nossa aula, sejam todos bem-vindos. Vou compartilhar aqui a tela. E o tema de hoje, né, a parte 3, como o alimento pode ser o seu remédio. Então, o alimento, ele pode ser tanto prejudicial, como ele pode ser um remédio para o seu organismo. E falando aí de saúde física, saúde emocional, mental, tudo está relacionado com a saúde, a questão aí da boa escolha que nós fazemos do alimento. Então, vamos fazer escolhas sábias, né, de acordo com o conhecimento. E esse conhecimento, há muitos anos eu venho pesquisando, estudando, e realmente descobri que o tipo de alimentação que eu tinha não era a alimentação correta, não era a alimentação saudável, mas eu achava que era. Então, tiro o meu tempinho aqui para preparar conteúdos aí para vocês. Hoje eu acordei 4 horas da manhã, foi o tempo que eu arrumei aí para organizar esse conteúdo aí para vocês. Espero que vocês gostem, tirem proveito e consigam entender bem o conteúdo. Qualquer coisa pode aí usar o chat, pode perguntar. O que eu souber eu vou ajudar vocês, e o que eu não souber a gente vai fazer uma pesquisa aí juntos e eu prometo responder posteriormente. Então, como o alimento pode ser o seu remédio? Nós vamos iniciar aqui com essa gravura. Essa gravura aí, essa caixinha tá me atrapalhando, mas se eu fechar... Então, essa gravura, ela mostra aí que a indústria do emagrecimento, ela tem enriquecido muito. Por um lado, tem aí a questão da fome de vender. Por outro lado, tem a fome de estar com o corpo ideal, o corpo saudável, a fome da informação, a fome de querer tentar acertar, e juntando as duas, gera o que eu percebo, muita frustração, porque de um lado tem realmente a fome de vender, e às vezes não está bem alinhado aí com a questão do interesse no ser humano, né, na questão do ser humano ser visto como tal, mas ser visto como um produto. Infelizmente, nós sabemos aí que a indústria no geral, a indústria farmacêutica, a indústria do emagrecimento, a indústria alimentícia, infelizmente, ela tem enriquecido muito aí às custas de muita dor, de muita enganação. Não estou generalizando, nós precisamos aí dos serviços, né? Mas o que eu estou destacando aqui é realmente algo que não funciona. Se vende muita propaganda, mas que tem enganado muitas pessoas, né? E hoje nós vamos abordar aqui esse tema. Como que a indústria ela tem se beneficiado, mas ela não tem beneficiado as pessoas que são seus principais consumidores. Então, falando abertamente aqui sobre esse assunto, né? Não é nenhum segredo, né? Vocês têm observado na mídia, muitos que estão aqui têm experimentado, têm gastado tanto dinheiro como tempo, e também o pior, gastado a saúde, né? Tem jogado fora a saúde, porque quanto mais a pessoa está envolvida com essas propagandas, mais ela está doente. E, infelizmente, pessoas jovens estão perdendo aí a sua vida. Semana passada eu fui, infelizmente, no enterro, foi muito triste, muito doloroso, de um jovem de 52 anos que perdeu
a vida, e era uma pessoa que se esforçava para levar um estilo de vida mais saudável, mas segundo a informação que, como a grande massa tem. De onde vêm essas informações? Da mídia, né, de profissionais. Não estou criticando mídia, não estou criticando profissionais, existem conteúdos confiáveis, existem profissionais sérios, então não estou generalizando. Mas todos aqui sabem que a grande indústria ela vem crescendo mais e mais. E, infelizmente, para isso, muitos têm que morrer, muitos têm que adoecer. Falando aqui sobre essa pergunta, será que existe uma forma de emagrecer sem remédios e ainda de forma saborosa? Gostaria de saber como. Então, nós vamos aqui abordar esse assunto. Não, o tema de hoje não é sobre emagrecimento. O emagrecimento será uma forma de você ter uma boa saúde, né? Nós vamos falar aqui sobre o alimento, como usar esse alimento de forma saudável e, consequentemente, a pessoa tendo uma saúde melhor, ela ganha aí de brinde a questão de perder peso, né? Aqueles que estão acima do peso. Todos nós sabemos que não é questão de estética, é questão de saúde, né? Porque realmente a obesidade, ela leva muitos problemas, mas nós não vamos destacar aqui a obesidade, porque tem muitos magrinhos que chegam na clínica e fazem o testezinho lá e realmente não está nada bem. Está desnutrido, os órgãos funcionando muito mal, né, de forma muito doente. Então, a questão aqui é saúde. Então, nós abordamos esse tema de saúde, e nós vamos entrar nessa questão do emagrecimento, que eu percebi que é uma pergunta muito, muito comum, e os resultados que tem obtido, né, muitos clientes têm obtido esses resultados satisfatórios, e chegam e falam, né, Rose, olha, eu mudei a minha alimentação e realmente emagreci em uma semana, né, perdi aí meio, 1 quilo, 2 quilos, né, teve um caso de uma pessoa que foi, assim, muito rápido, 2 quilos em uma semana, e outro caso, não sei em quanto tempo, alguns meses, perdeu 20 quilos com um estilo de vida saudável. Então, a questão aqui não é como emagrecer, não estamos falando aqui de estética, estamos falando de saúde. Então, vamos entender aí um pouquinho sobre a Light e Diet. Será que esses produtos realmente eles beneficiam? Quando a pessoa vai lá e faz como esse rapaz aí na gravura, né? Está lendo ali o rótulo para saber quanto de caloria, né? Cada produto tem a indicação. Só abordando brevemente aqui, né, a diferença de diet e light. Diet quer dizer que o produto ele está restrito em açúcar. O light ele está restrito em gordura. Essa é a diferença. Então, o que acontece com esses produtos? Será que os dois são produtos que fazem bem à saúde? Trocando aqui em miúdos, resumindo aí toda a história, todos os produtos que vem escrito Light Diet são produtos industrializados. Então, para resumir aqui, são produtos industrializados, o que quer dizer que são produtos que vão fazer aí mal para a saúde no geral. Entrando aqui nessa questão de Light Diet, né, falando aí sobre a composição centesimal, não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre composição centesimal. Quer dizer que o produto que é acompanhado pela legislação, né, da saúde, ela exige que o produto, o alimento, ele obedeça a regra de ter 6 componentes básicos para constituir, ser reconhecido como alimento.
Então, precisa ter carboidrato, proteína, gordura, minerais, fibra e água. Então, esses 6 componentes, eles vão, no total, eles têm que somatizar, o resultado tem que dar 100. Então, por exemplo, você pega lá um chocolate escrito diet, quer dizer que ele tem menos gordura. Aliás, diet menos açúcar. Porém, a questão aqui que muitos não sabem, eu também não sabia disso, mas nas pesquisas eu descobri que, por exemplo, se está escrito diet, significa que naquele produto, naquele chocolate, foi reduzido o açúcar, mas para chegar nesse 100, é preciso aumentar outra coisa. Então, vai ficar ali na balança, né, para compensar, né, tira de um e vai colocar em outro. Por exemplo, um chocolate, né? Tem 1 grama, para cada grama de açúcar, são 4 calorias. Então, se tirou 1 grama ali de açúcar, vai compensar na gordura. Para cada grama de gordura, tem 9 calorias. Então, olha aí, é só um dado aí, né, para vocês ficarem atentos nessa questão de diet e light. Por quê? Se tirou um pouco do açúcar para transformar aquele produto em diet, aumentou a gordura. Tá, mas aí descompensou, porque se 1 grama de açúcar no chocolate, ele tinha só 4 calorias, agora ele se transforma em 9. Compreendem agora essa questão de propaganda? Então, você consome o produto, mas o que está escrito ali realmente não quer dizer que está funcionando. Então, se você for contabilizar por essa questão aí, né, a lógica, não compensou, não. Então, é melhor você comer um produto que não esteja diet ou light do que se tiver escrito, porque ele tem ali, para chegar nesse 100, que a legislação ela exige, precisa tirar de um e colocar em outro. Só essa curiosidade aí para vocês. É por isso que muitos estão aí obedecendo tudo, gastando dinheiro em produtos, né, caríssimos, porque são produtos mais caros, diet e light, né, e continua com o mesmo peso ou mais. Então, se você quer engordar, compre aí produto light e diet. Olha só, né? Que coisa, hein? O que vocês acharam aí dessa pesquisa? Vocês sabiam disso? Podem participar aí da palestra, podem colocar, pode usar à vontade aí o chat, assim que eu puder eu leio. Então, sempre que você for ao supermercado, entenda como funciona aí essa questão das calorias, da contagem, ok? Prosseguindo aqui, ninguém quer falar nada, vocês estão tímidos, então vamos lá. A mesa do brasileiro, né? Essa mesa, ela parece ser bem saudável. Quem concorda que essa mesa é saudável? Podem escrever aí no chat. Quem acha aí que é saudável? Arroz, mas tem ali os sucrilhos, né? Que é a fibra, tem frutas, tem um suquinho de fruta natural, tem proteínas, tem um pouco de carboidrato. A Márcia já está esperta aí, ó. Não acho, né? Então, sempre achávamos, né, que essa mesa era saudável. Por quê? Porque tem coisas naturais aqui, né? Mas o que que acontece aqui nessa mesa? Acontece o excesso de açúcar. Por exemplo, quando Deus criou a fruta, ele criou a fibra junto com o açúcar. Aí a pessoa faz o suco, separa o açúcar da fibra, né? Então,
não é aconselhável. Quem não assistiu a outra live falando sobre as frutas, depois você assista lá, saiba se elas são saudáveis, né? Consumir todos os dias 5, 3 frutas por dia, será que é saudável? Quem não assistiu, depois assista aí. Então, a pessoa separa o açúcar da fibra, e aí o corpo dela fica com excesso de açúcar. Então, é isso que acontece. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém para entrar. Então, é isso que acontece, né? No corpo da pessoa, quando ela toma o suco de fruta, ela tem ali a questão aí do excesso de frutas. Mas aí eu recebi, Rosa, a orientação, né, que eu devo comer proteína, comer fruta. Deu resultado? A pergunta é, você está se sentindo mais disposto? Como é que está o seu sono? Como está a irritabilidade? Como está a sua energia no dia a dia? Você tem desânimo? Dores no corpo? Insônia? A pessoa aqui que diz que não está conseguindo entrar. Então, se você sente esses sintomas, quer dizer, então, que esse tipo de alimentação não está funcionando. Porque se estivesse funcionando, você teria que estar dormindo bem, estar sem estresse, sem nervosismo, né? Então, você teria que estar disposto. Só mandar a senha aqui, a pessoa diz que não está conseguindo entrar. Então, ok. Inimigos do emagrecimento e da saúde. Cerveja. Se você tem o hábito de tomar cerveja, né, saiba que você está colocando excesso de açúcar no seu corpo. Então, aquela rotina, né, ou todos os dias, ou todo fim de semana, você está simplesmente colocando ali o excesso de açúcar. Todo tipo de cerveja, independentemente de qual marca, né, tem aí o excesso de carboidrato, que transforma em açúcar no seu corpo. Então, nós vimos aqui a questão dos sucos, todo tipo de suco, né? O carboidrato, que vem da farinha branca, né? Os farinhaços, tem a questão da cerveja, tem várias questões aí que nós vamos falar, que traz uma sobrecarga para o seu organismo. E, principalmente, o seu fígado. Então, quando você coloca o excesso de açúcar no corpo, o órgão, né, principal que fica sobrecarregado é o fígado. E não tem como não falar, né, sobre emagrecimento e não falar sobre fígado. Por quê? O fígado, ele tem muitas funções no corpo. E aqui nós vamos novamente tocar nesse assunto do fígado. Então, vamos estudar um pouquinho aí a anatomia do fígado e saber como funciona esse órgão e como que surgem as doenças, como eu comentei na outra live, várias doenças surgem por conta do fígado. E o fígado adoecendo, isso significa que a alimentação que você está colocando no seu corpo, ela não é saudável. Então, qual a relação das doenças com a alimentação? Então, nós vamos ver aqui a relação de várias doenças, várias patologias, mas a origem tem aí como o que se entra pela sua boca, né? E se você não fizer essas mudanças, você vai continuar gastando com remédios, né? Gastando muito com exames, né? Quando as pessoas chegam, geralmente a maioria chega na clínica,
já gastaram muito com exames de rotina. Ah, não, mas não deu nada nos meus exames, está tudo normal. E eu continuo sentindo os sintomas. Aquela constante enxaqueca, né? Não durmo bem, rolo na cama para um lado, para o outro, dores no corpo, infecções graves, né? E às vezes a pessoa não tem uma resposta, né? De qual é a origem, de onde vêm todos esses sintomas que eu tive que aprender a conviver. Ah, eu já aprendi a conviver com aquela dor de cabeça, com essa dor no corpo, é assim mesmo. Já se tornou rotina, né? Então, o que que está acontecendo? Um dos principais motivos, sem exagero, um dos principais motivos é fígado. Quando o fígado está com problemas, atrapalha o funcionamento, desequilibra o funcionamento de todo o organismo. Então, vamos conhecer aqui um pouquinho esse órgão tão fundamental. A famosa esteatose hepática, ela tem duas classificações. Tem a alcoólica, que é aquela pessoa que faz o uso da bebida alcoólica. Então, ela adquire aí a gordura no fígado. Esteatose é gordura no fígado. E tem aquela que não é alcoólica. Ué, mas como é que eu tenho esteatose hepática se eu não bebo? Então, aí que entra aqui a questão dos alimentos. Os alimentos que você coloca no seu corpo, ele pode fazer com que o seu fígado fique gorduroso. Ué, mas como assim? Se eu como alimento natural, né? Eu sigo lá a indicação, eu como só pão integral, eu como uma fruta de manhã, é saudável. O arroz, eu como só uma colherzinha de arroz, bem pequenininha, né? Então, o que está acontecendo? O que está... Alguma coisa aí está errado. Então, como é que funciona esse órgão? Vamos entender como funciona o órgão, porque daí nós vamos entender o que fazer, o que comer e o que não comer. Porque o alimento é que vai fazer com que esse órgão ele funcione bem ou não. Então, está aqui esse desenho do sistema digestivo. Então, o alimento, o sistema digestivo, ele começa pela a boca, né? Tem alguém riscando aí. Então, por exemplo, aí na boca, o alimento que entra, ele precisa ser bem mastigado. Primeiro, se você não mastiga bem esse alimento, eu confesso que eu tenho dificuldade, né? Eu me policio para não comer rápido. Essa vida louca que a gente leva, né? E poucos minutos, às vezes, ali para você almoçar e resolver tanta coisa. Então, a mastigação, às vezes, ela fica mal, o alimento fica mal mastigado e ele fica um pedaço grande. Aqui já começa a atrapalhar a questão da digestão. Por quê? Quanto mais esse alimento ele fica macro, né, o grande, ele vai dificultar lá no estômago. Então, ele vai deslizar aqui esse alimento pelo esôfago, chega no estômago, e lá no estômago, se o alimento estiver grande, ele vai demorar, porque o estômago ele vai liberar ácidos e ele vai achacoalhar ali para quebrar esse alimento e deixar ele bem pequenininho. Então, a digestão começa pela boca. Se você não tem uma boa mastigação, aqui já começa a atrapalhar a questão da digestão. Do estômago, esse alimento, ele vai para o intestino. No intestino, a função do intestino delgado é catar ali os nutrientes, separar ali o que presta, o que não presta, né? O que o corpo precisa, o que não precisa, e ele vai fazer essa seleção. Agora, como é que entra aqui o fígado na história? O fígado é o maior órgão, só perde para a pele, né? A pele é o maior órgão. Então, o fígado é o maior órgão. Então, quando chega aqui o alimento no intestino delgado,
que separa aí a questão do nutriente, vai para o intestino grosso, e do intestino grosso, que tem ali a questão da água, né? Que vai também ajudar nesse processo digestivo e na separação dos nutrientes. Então, vai para a ligação aqui do intestino com o fígado, através de ductos e através de veias, de artéria, tem essa comunicação, que é transmitido ali para o fígado. E olha só que interessante, quando vai conduzido esse material que entrou no seu corpo, ele vai para o fígado, chega lá no fígado, o fígado ele vai fazer uma série de processamentos. Primeiro, ele vai filtrar. Então, o fígado, ele tem um grande filtro, né? Quando você vai passar lá o café, você usa o filtro e separa, né, a borra do café do líquido. Então, assim é o fígado. Então, ele tem mais de 250 funções, são muitas funções, e uma delas é colocar esse filtro. Então, quando ele filtra, ele vai também fazer esse detox, ele vai filtrar o que presta vai passar para a corrente sanguínea, e ali o fígado ele seleciona, né, e vai jogar na corrente sanguínea os nutrientes que o tecido, os outros órgãos vão fazer proveito desses nutrientes, e o que não presta, ele vai devolver para o intestino e vai sair todo aquele lixo no excremento. Então, quando o fígado ele faz esse filtro, essa separação, ele tira o que não presta, devolve para o intestino, e o que presta, ele vai colocar aí no organismo, através da circulação. Agora, imagine que você coloque aí um alimento que prejudica o seu corpo, né? Um alimento cheio de toxinas, um alimento muito ácido, que é o caso das farinhas, o caso do açúcar. O que vai acontecer? Vai dificultar todo esse processo, né, de filtragem, porque o fígado ele vai começar a acumular muitas toxinas, muita sujeira, e ele não vai dar conta de fazer sempre essa limpeza. Imagine esse órgão o tempo todo, o dia inteiro, ele fazendo essa limpeza, né? Então, é um funcionamento fisiológico muito inteligente, um processo muito inteligente do corpo, é uma maneira inteligente de se trabalhar para que você não adoeça. E se você coloca um alimento tóxico, então o fígado vai ficar também cheio de toxinas. E aí começa a atrapalhar o metabolismo. Quando nós não ajudamos esse órgão a trabalhar de maneira correta, então vai trazer várias consequências. E essas consequências, não só no sistema digestivo, mas o fígado, ele tem muitas funções, e uma delas é metabolizar a gordura, né? Ele pesa aí, ó, cerca de 1,5 kg. É um órgão grande. Se você dividir ali o seu abdômen em 4, ele ocupa todo o quadrante do lado direito. Deixa eu mostrar aqui a outra gravura. Olha só o tamanho desse órgão. Então, ele fica abaixo do diafragma, né? Ele comprime um pouco o diafragma, e ele comprime um pouco o pulmão do lado esquerdo. É todo folgado, né? Todo espaçoso. E aí, por isso que o pulmão do lado esquerdo, ele é um pouco menor, né? Ele dá uma diferença lá no seu exame. Por quê? Porque ele é empurrado pelo fígado. E aí embaixo, ele também comprime um pouco o rim do lado direito. Perceba que ele é maior aqui do lado direito. E aí ele comprime um pouco, por isso que no exame dá um pouco o rim, um pouco mais abaixo, ou dá a impressão que ele é menor do que o do lado esquerdo. Porque ele ocupa esse espaço aí, né? E acima dos intestinos. Então, é o maior órgão do corpo,
E se esse órgão ele pesa 1,5 kg, você imagina esse órgão com o grau 4 de gordura, ou com esse grau todo de esteatose. Imagine. Aí você fica com aquele estômago, né? O abdômen distendido, né? E realmente você sente como se tivesse assim muita dificuldade na digestão, como se você tivesse comido um boi inteiro, né? E aquela sensação de estômago cheio. Infelizmente, a gente vai se acostumando com aquele estômago cheio, né? Aquele abdômen grande, e vai achando normal, porque não ficou assim do dia para a noite, né? Levou-se tempo para esse órgão, ele crescendo e ficando mais pesado e maior do que ele já é. E claro que vai aí sufocar os outros órgãos, né? Porque ele vai ficando mais pesado, né? Sem contar a função dele. Com essa sujeira toda, a função do fígado fica toda desequilibrada. Eu gosto de usar o exemplo assim, imagine uma empresa com 200 funcionários e 50 apenas está na empresa. Imagina 50 funcionários fazendo o trabalho de 150. Essa empresa ela vai ficar sobrecarregada. Então é assim que funciona o seu fígado, ele trabalha juntamente com os outros órgãos, com os outros sistemas. Então, se nós prejudicarmos esse órgão tão importante, tão fundamental para o bom funcionamento do corpo, aí vai realmente desequilibrar e vai surgir aí todos esses sintomas que eu descrevi agora, que é uma lista muito grande, né, de sintomas. Inclusive, tem estudos, né, associando aí a questão do fígado com o cérebro, o mau funcionamento do cérebro. Então, as pessoas que reclamam, né? Eu ando tão esquecida, eu não sei onde eu deixei isso, eu tenho que voltar várias vezes para pegar. E aquele cansaço mental, e isso reflete em toda a sua vida. Lá no seu trabalho, na sua família. E aí você tem um monte de atividades para realizar, mas você não tem ânimo. Outro dia eu consultei um jovem de 20 anos com a esteatose no fígado no último grau. E aí ele relatou, dá vontade de ficar só no sofá. Então dá aquela sensação de preguiça no corpo. E um jovem de 20 anos era para estar com todo o pique, né? Trabalhando, se divertindo, chegar, jogar um futebol, né? Sem cansaço. Jovem de 20 anos não era para ter cansaço. Mas, infelizmente, hoje até as crianças sentem cansaço. E quando a gente vai analisar a causa, realmente está lá no fígado. Infelizmente, nem todos os profissionais dão atenção a esse órgão tão importante e, às vezes, só calam os sintomas. Está com dor de cabeça? Toma aí um paracetamol. E aí, o que acontece? O remédio, ele vai e prejudica mais ainda o fígado. Aí dá aquela aliviada ali temporária. Quando ela volta mais forte aquela dor de cabeça. Por quê? Porque não foi resolvida a raiz do problema. A causa foi ali, tentou resolver só um sintoma. Só calou apenas o sintoma e o problema, ele persiste, né? Então, chamando aqui a atenção, né, para essa questão da gordura no fígado. Ela traz várias consequências. Às vezes você pensa que tem uma doença mais grave e o problema está lá, no fígado, a sujeira do fígado. Então, esse órgão tão importante, nós temos que avaliar aí a questão do funcionamento do fígado para analisar outras questões de saúde, né? Como eu coloquei aqui, esses sintomas, essa falta de disposição, às vezes você acha que está com anemia, né? A anemia está totalmente relacionada com o mau funcionamento do fígado. Se você tem insônia, com certeza
né? Você tem lá uma disfunção hepática, problemas na tireoide, problemas hormonais, mulheres que não conseguem menstruar com regularidade, infertilidade, demência, anemias, dores no corpo, fadiga, depressão. Gente, quem diria que depressão tem ligação com fígado sujo? Então, uma série de problemas. Por quê? Porque o fígado, ele tem uma função de biotransformador, o que significa que ele converte ali vários hormônios. Por exemplo, a tireoide, ela produz o hormônio e lá no fígado, que é convertido para um tipo de hormônio que é aceitável para as células, para o tecido. Então, se esse órgão ele está no seu mau funcionamento, o que vai acontecer? Exatamente o que você está pensando aí. Ele não vai fazer a função dele. Então, não só a questão digestiva, né? Ele é um órgão que também ele vai trabalhar junto com os hormônios, né? Então, pessoas aí com baixa libido, né? Problemas de indisposição, aí o médico fala assim para você, né? Ah, você tem que fazer caminhada, você tem que melhorar, né? Sua disposição. Para ter disposição, você tem que fazer caminhada. Mas o que não é considerado ali, é que a pessoa não tem disposição. Enquanto ela não limpa o fígado, ela não vai ter energia. Por quê? O fígado, ele metaboliza a gordura. E essa gordura ele transforma em energia. Então, veja quantas consequências que a pessoa tem por estar com esse órgão no mau funcionamento. Então, entendendo aqui um pouco, né, o fígado ele produz a bilis, que significa, né, que se entrar gordura no seu corpo, o fígado vai liberar essa bilis para metabolizar aquela gordura que entra e vai armazenar lá na vesícula. Agora, se entra só açúcar no seu corpo, o fígado ele não consegue ter essa atividade, porque quando ele está começando a liberar a bilis para metabolizar aquela gordura, entrou açúcar de novo no corpo. Aí interrompe esse processo natural, né, e vai atrapalhar. Sem contar que o seu pâncreas, ele vai ter que trabalhar muito para dar conta de liberar tanta insulina para queimar esse açúcar. Então, voltando aqui, né, nesse tipo de alimentação rica em carboidrato, não vai funcionar. Você não vai emagrecer comendo alimentos que transformam no seu corpo em açúcar. Por exemplo, se você comer o pão, vai transformar em açúcar. Se você come a fruta doce, né, vai transformar em açúcar. Então, aqui estamos falando de não só do prazer, né, de comer açúcar. Foi feita uma pesquisa que os americanos, eles, em 1970, se não me engano, comia 2 quilos de açúcar por ano. Hoje, cada pessoa consome 80 quilos de açúcar por ano. Não tem cabimento. Então, realmente as pessoas estão encaminhando sempre aí para doenças que antes, na época dos nossos bisavós, não existiam. A doença do diabetes, da resistência insulínica, de pressão alta, né? Problemas cardiovasculares são doenças novas. E eu digo que essas doenças surgiram depois que inventaram a padaria, né? Então, vamos lá. Falando aqui desse órgão tão importante, agora nós vamos falar aí da solução, né? O que acontece no seu organismo quando você come lá um pãozinho de manhã ou uma fruta, principalmente de manhã, que é o pico da glicose?
Aí você se alimenta, né, desses alimentos ricos em açúcar. O seu fígado, ele não metaboliza açúcar. Então, o que ele entende? Ele precisa armazenar para guardar energia para quando você precisar. Vamos dizer que você passou muito tempo sem comer. E aí começa a baixar bastante a glicose. O seu corpo, ele é inteligente. O fígado, ele vai transformar, né? Ele vai pegar aí a glicose e vai transformar aí a gordura em glicose. E aí vai te dar energia, porque o seu cérebro, ele vai parar de funcionar se essa glicose cair muito. Então, o corpo, ele é inteligente, ele mesmo faz esse processo. Então, eu vou comer um pouco de açúcar para me dar energia. Mas a gordura, ela faz isso também. O papel do carboidrato é te dar energia. Mas se o próprio órgão, se o próprio fígado consegue fazer isso, então vamos dizer que o seu corpo não precisa de açúcar. Quando ele precisar de açúcar, ele mesmo vai fazer esse processo, sem precisar ingerir. Então, quando vem o açúcar, né, você come lá a fruta de manhã, aí daqui a pouco você come um pãozinho, aí daqui a pouco você vem com um almoço, o prato cheio, né, de macarrão, de massas, né? O arroz, ele vai transformar em açúcar. Aí o que o fígado faz com esse tanto de açúcar que entra? Vai estocando, estocando e não queima. E aí a gente vê essa diferença aí no desenho. Então, o corpo precisa de açúcar ou de gordura? Então, na outra live, né, na outra aula, nós falamos sobre o mito da gordura. E o que está adoecendo as pessoas é realmente o medo de comer gordura. Se você tem medo de comer gordura, saiba que você está desatualizado. Por quê? Porque já mudou. A ciência agora, ela descobriu, ela, né, redescobriu, porque na verdade os nossos avós já sabiam disso, eles consumiam sempre gordura, e você precisa se atualizar, porque agora até alguns médicos bem atualizados, eles estão entendendo e aconselhando as pessoas a comerem gordura. Agora sim, quando uma crença, né, quando a ciência ela fala de um assunto que se torna verdade para muitas pessoas, leva-se um tempo para que a pessoa atualize, para que ela venha entender que aquele assunto ele já mudou, já se renovou, né? A história dos ovos, né? Antigamente acreditava que ovos aumentavam o colesterol, que o colesterol era ruim para o coração, mas não tem nenhuma pesquisa, nenhum estudo que associa colesterol alto com problemas cardíacos. Não tem associação. Então, se vocês forem estudar e pesquisar profundamente, né, conteúdos que realmente são confiáveis, não existe estudo falando que o colesterol, ele prejudica o coração. Não tem associação de ataque cardíaco com o colesterol. Então, se você ainda tem medo de comer gordura, vamos pesquisar, vamos atualizar, porque a ciência ela já mudou de ideia e nós temos que acompanhar, né? Então, sempre a gente tem que estar estudando, porque um conceito que era errado agora, ele muda, né? Porque os humanos estão sempre testando, estudando, né? A questão do café, né? Que fazia mal para o coração, agora já não faz mais. Os ovos, né? Então, a banha de porco hidrogenada, né? Então, nós temos que sempre estar atualizando. Agora, se você pensar bem, você segue lá a dieta e você engorda cada ano que passa, você aumenta mais o seu peso. Mas você não está fazendo tudo direitinho? Você não está lá comendo produto diet, light, pão integral, né? Comendo frutas.
Você percebeu que depois que você aderiu, você começou a adoecer? Você observou? Então, é bom que você se questione. O seu sono melhorou ou piorou de 10 anos para cá, 5 anos para cá? Você está mais disposto ou menos disposto? Então, tudo isso tem que ser questionado, porque se não for questionado, nada é mudado. E se você não muda, você continua adoecendo até chegar num nível de adoecimento assim que chega no consultório, a gente olha assim e fala, o que que eu faço com essa pessoa, né? Por onde eu começo? Que é uma pessoa toda inflamada, o fígado todo sujo, todo desequilibrado. Aí vem, né, um monte de sintomas, né? E aí realmente é preciso avaliar, né? Até que ponto eu preciso olhar para mim e questionar o que está dando certo e o que não está dando certo. Como desintoxicar o fígado? Então, assim como a sua casa, você dá uma faxina, ela fica cheirosinha, né? Você vai lá, lava o seu carro, deixa ele cheirosinho, limpinho, num bom estado de conservação. E o que dizer do corpo? O corpo precisa também? Será que com a alimentação eu consigo fazer uma desintoxicação? Ah, mas existe aí a famosa desintoxicação do fígado, que é uma semana. Ah, eu fico uma semana no processo, né, de comer mais frutas, verduras, legumes, né, tomo azeite. Será que uma semana vai fazer o efeito de você ter esse processo mais prolongado de uma desintoxicação? Ou será que todo mês, uma vez por semana, você precisa fazer esse processo de limpeza do fígado? Funciona ou não funciona, né? Então, nós vamos falar aqui um pouco sobre isso, né? Qual é a melhor maneira sobre desintoxicar o seu organismo? Primeiro, nós temos que abrir a nossa mente, né? Quebre os hábitos ruins e crie novos hábitos. Porque não adianta você ir lá fazer a faxina na sua casa e aí de repente chega alguém com os pés, a bota, né, cheia de terra e vem sujando toda a casa que você acabou de limpar. E aí vem realmente a frustração, a raiva, né? Poxa vida, todo o trabalho que eu tive, olha aí, lá vem a sujeira novamente, vou ter que fazer tudo novamente. Então, não adianta você passar a semana toda comendo alimentos saudáveis e ter o dia do lixo. Ah, dia do lixo é todo domingo, né? Tudo bem que, às vezes, né, a gente tem vontade de comer ali, mas tem que ter uma estratégia, né? Para que esse corpo ele não fique sempre na rotina. Não, eu vou comer só hoje, não, só hoje, só hoje, só hoje. E aí ele nunca fica limpo, né? Quem aqui ainda não conhece o aparelho biorressonância, né? Eu sempre falo desse aparelho, que é onde nós vamos avaliar como está o funcionamento dos seus órgãos, como está a questão de esteatose, tem gordura no fígado? Não tem? Tem anemia? Né? Como é que está aí os ácidos graxos, que é tão importante o seu corpo ter, os ômegas? Quais são as taxas? Tem alguma vitamina que está excedendo? Ah, eu tomo vitamina de A a Z porque é bom, eu não sei qual que está faltando, mas se tiver ali um excesso, pode prejudicar também o seu organismo. Então, tanto a carência quanto a falta de minerais e vitaminas vão te adoecer, né? Então, é preciso saber aí, né, fazer um check-up para ver como está o seu estado geral de saúde. Segundo, é preciso fazer um detox. Esse detox é o primeiro passo que nós iniciamos, porque dificilmente, olha, dificilmente chega alguém para consultar que não esteja com o corpo sujo, né? Aí o intestino, rins, né? E fígado, principalmente fígado.
Então, se o fígado está sujo, pode ter certeza que os outros órgãos estão afetados também. Então, a dica que eu quero dar para vocês hoje é o chá de cardo mariano. Alguns chamam, pacotinho está escrito chá cardo santo. Então, a maneira correta de se fazer esse chá, você vai colocar infusão e vai tomar uma colher antes das principais refeições. Então, 3 vezes ao dia, você vai tomar uma colher de cardo santo para limpar o seu fígado. E esse produto aí, que é um suplemento natural, ele tem minerais, vitaminas e vai fazer esse detox, não só de limpeza do fígado, mas também de metais pesados na corrente sanguínea, que é um desastre, gente, é um desastre. Depois eu vou gravar um vídeo falando aí sobre metais pesados, o risco que todos nós corremos quando estamos com muitos metais pesados no corpo, que não dá para escapar, né? Porque tem aí a questão dos agrotóxicos, a água que você toma, produtos de higiene, né? Aí você compra lá no supermercado um Rolon, né? Um batom que dura 24 horas, usa aí uma bijuteria, tudo isso, ó, o fígado, ele, lembra que ele é o filtro? Então, tudo que tem contato com o seu corpo, tanto internamente, né? Quando você ingere ou contato com a sua pele, o órgão, ele filtra tudo. Imagine como é que fica dentro do seu corpo. Então, não tem como escapar, né, de tanta sujeira, sem contar os medicamentos. Então, realmente, nós precisamos fazer essa desintoxicação no organismo de vez em quando. Tem algumas pessoas que vão precisar de 1 mês, outras 2, 3 meses, né? Então, cada pessoa é cada pessoa. Depende aí da reação do organismo, depende de quanta sujeira tem nesse organismo. E aí a gente vai acompanhando e vai vendo aí se está limpinho. Mas é preciso fazer aí pelo menos uma vez a cada 6 meses essa limpeza. Os nossos avós faziam essa limpeza. Eles usavam as estratégias naturais, né? Evite, segundo, né? Elimine alimentos ruins. Porque se você está limpando o seu corpo e aí você suja ao mesmo tempo, aí vai secar gelo, né? Então, elimine produtos ruins, alimentação ruim e adicione produtos que são saudáveis. E do lado aqui direito, nós vemos a necessidade de suplementação. O fígado, ele precisa de vitamina K2, vitamina A, vitamina D, né? Então, se não, vitamina E, então, se não suplementar, ele vai ter essas carências e realmente vai ficar doente. O fígado, ele tem a vitamina E, então é importante você comer fígado 1 vez por semana, pelo menos, né? A indicação do Dr. Laí Ribeiro, ele fala, pelo menos 1 vez por semana, coma fígado, né? Que ele é cheio de vitaminas. E gordura boa. A gordura boa é através da alimentação. Então, o alimento, ele pode ser o seu remédio. E aqui eu estou dando algumas dicas para beneficiar, limpar o seu fígado, trazer vitaminas para o seu fígado, para que você tenha uma boa saúde. E aqui algumas sugestões, por exemplo, café da manhã, né? Então, o ideal é você usar um alimento que tenha mais gordura. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões, né? Aí tem um abacate, excelente desintoxicante, gorduroso, gordura maravilhosa. E Deus é tão inteligente que ele fez a gordura separada do açúcar. Ele não fez o abacate doce, né? Ah, não, mas ele não é doce, eu tenho que colocar um mel, um açúcar, aí você vai lá e estraga a obra de Deus, né? Então, a gordura boa, ela precisa ser pura.
né? Então, ele vai desintoxicar, né? Tem um tipo de abacate, né? Que é o manteiga, eu gosto, aprendi a gostar de abacate puro, né? E o manteiga, ele é o melhor, né? Não precisa adicionar nada. E tem aí a proteína. Aqui, nós temos aí outras opções, né? Um bacon com ovos, proteína e gordura. Porque você vai ajudar o seu fígado liberar bilis para metabolizar a gordura. Aqui está um café da manhã perfeito. Saudável, gorduroso e proteína, que é o que o seu corpo precisa. Agora, se você vier com café, não, vou colocar aqui só 3 gotinhas de adoçante. Colocar só um pouquinho de açúcar. Ah, não, mas é um mel, não é açúcar, não, é só um mel, né? Você vai atrapalhar o processo do fígado. Por quê? O que vai acontecer? O pâncreas vai liberar insulina. Quando o pâncreas libera insulina, atrapalha a questão do organismo queimar a gordura. Sabe por quê? Porque o corpo é espertinho, ele sabe o que dá menos trabalho. Por exemplo, você vai para uma viagem, aí você descobre que tem um atalho. Você vai fazer 1 quilômetro se tem um atalho? Claro que não, você vai pegar um atalho para economizar tempo, gasolina e etc e tal. O organismo é do mesmo jeito, ele quer economizar energia. Como é que ele faz para economizar energia? Dá trabalho queimar gordura, metabolizar, porque ele vai fazer isso lentamente, né? O fígado vai trabalhar lentamente para metabolizar essa gordura. Aí, quando entra um pouquinho de açúcar, opa, ele larga o que ele está fazendo e vai metabolizar o açúcar, que é mais rápido. Daqui a pouco você sente fome de novo. Então, o pâncreas, ele fica liberando insulina, aí daqui a pouco te dá fome, aí você come mais carboidrato, mais açúcar, porque ele vai exigindo. Aí come mais, come mais, come mais, come mais. Ele vai viciando. E nisso o pâncreas libera insulina, libera insulina, libera insulina. O que vai acontecer? Vai descontrolar o funcionamento do seu fígado. E aí ele começa a armazenar, 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 porque não está queimando. O objetivo de entrar carboidrato, o cérebro, o sistema nervoso entende. Aí ele vai queimar daqui a pouco. Vai queimar daqui a pouco. Aí você não vai lá e não faz exercício. Aí ele vai armazenando gordura, armazenando. E aí você começa a engordar. Aquela gordura que é a gordura, né, que do abdômen, por exemplo, que faz muito mal para o coração. Então, esse café da manhã aqui é uma sugestão para vocês. Então, vocês podem acessar lá o professor Google, né? O YouTube, e procurar lá alimentação low carb, né? Que é mais gordura do que carboidrato. Se você seguir com um mês, né, ou menos, o seu fígado já está limpo, porque vai entrando gordura e ele vai metabolizar. Lembra que ele faz esse processo, né, que eu expliquei? O que entra, ele filtra. E aí ele vê que a gordura ali ela está estagnada, ele vai liberar pelo intestino. E aí vai começar a sair aquela gordura do fígado e vai começar a limpar esse fígado. Então é possível você limpar o seu fígado somente com alimentação, sem precisar usar medicamentos, até porque nem tem, né? Os médicos nem passam remédio para limpar o fígado. E você pode fazer isso somente com alimentação e ter um fígado saudável. Sugestões de almoço, olha que prato bonito, deu até fome, né, Laila? Olha só, são sugestões que nós vemos aí, proteína, gordurinha, verdura, salada, olha quanto nutrientes. Esse sim é um prato saudável, porque tem aí uma variedade. Todos os dias você come arroz, feijão, carne, arroz, feijão, carne. O seu corpo ele fica saturado
de alguns minerais e vitaminas e com carência de outros, né? E vem a anemia. Mas se você tem aí balanceado, né, variado, né, uma semana você enche o prato de pepino, né, na outra semana você compra outros tipos de verduras e vai selecionando e vai variando, então é possível que você chegue no nível de que não vai faltar nenhum mineral no seu corpo, nenhuma vitamina, porque a sua alimentação ela tem essa variedade. Então, mas dá trabalho. Olha, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você terá que arrumar tempo para cuidar da doença. Eu gosto muito dessa frase do Dr. Laí Ribeiro. Às vezes eu estou tomando banho, me arrumando enquanto a batata doce está cozinhando, inhame. Então, assim, questão de minutos, né? Eu preparo a minha alimentação. O dia que realmente eu estou atrasada, fritar um ovo não leva um minuto. Então, se nós formos bons em dar desculpas quanto cuidar da nossa saúde, já pensou? Então, se cuidem. É fácil, não é difícil. Agora, nós precisamos querer dormir melhor, querer ficar livre das dores, né? E evitar doenças. Então, não condicione o seu cérebro a achar que é difícil, que eu não tenho tempo, né? Então, vamos deixar de preguiça, né? Vamos pensar quanta doença você pode evitar. Infelizmente, alguns não tiveram tempo de fazer essa mudança, outros estão agora gastando muito, né? Eu cuido de idosos que estão aí cheios de artrose, artrite, porque não tem articulação que aguenta tanto açúcar. Então, são pessoas que estão sofrendo e gastando, porque você gasta muito mais com a doença do que com a prevenção. Então, a alimentação saudável não é cara. Cara é Coca-Cola. Eu acho um absurdo, né? Um pacote de arroz, de açúcar, Coca-Cola, frutas, né? Eu tinha o hábito de comprar muitas frutas toda semana. Então, assim, hoje eu já reduzi bastante, eu compro mais aquelas que são menos açucaradas. E nunca mais eu comprei remédio para alergias, para dores na coluna, no pescoço, né? Remédio para dormir, para acordar. Você começa a economizar. Então, se você faz essas pequenas mudanças, você tem aí um benefício extraordinário, tanto no seu bolso, quanto na qualidade de vida, né? Você ter disposição para sair do seu trabalho e ainda jogar uma bolinha, né? Brincar com o seu filho, ter alegria, tudo isso você pode adquirir com pequenas mudanças. Então, pensem nisso. Agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui. É sinal de que vocês gostam de vocês mesmos, sinal de que vocês querem se cuidar, né? Sinal de que vocês querem uma vida melhor. Então, espero que vocês tenham gostado da matéria, do conteúdo. Espero que vocês possam adquirir novos hábitos. Não é difícil, né? Não sou melhor do que ninguém. Se eu conseguir, vocês também conseguem. E tudo é possível, depende da boa vontade de querer mudar, né? E arregaçar as mangas, né? Então, mas eu sinto falta do arroz, eu sinto falta do açúcar, é porque está desintoxicando. Então, quando você tira o açúcar, por exemplo, você tem abstinência. E se você tem abstinência, é que nem um cigarro, que nem a droga, né? Você vai sentir aquela falta, às vezes tontura, né? Irritabilidade. Então, o que que você faz com isso? Beba água. Qual a quantidade correta de beber água? 35 ml vezes o seu peso. Não é mais e nem menos.
Porque se você tomar água demais, você vai liberar muito, os minerais vão sair na sua urina. Se você toma água de menos, você vai ficar desidratado. Então, 35 ml vezes o seu peso. Faz o cálculo aí, veja quanto você tem que tomar de água. Infelizmente, eu trato hoje idosos com as articulações todas ressecadas, porque não tomaram água. Gente, olha quanta judiação com o próprio corpo. Algo tão simples, né? Então, bebam a água direitinho, né? Comece a fazer essa mudança. Pode ir aos poucos, né? Hoje você. E não é difícil. Eu não achei difícil, porque quando fala de comer bacon com ovo, com ovos no seu café da manhã, olha que maravilha, que coisa mais fácil, né? Aí algumas pessoas falam assim, mas eu tenho um enjoo, de manhã eu sinto enjoo. É exatamente porque o seu fígado está sujo. E ele acostumou tanto com açúcar, que de manhã você já pensa logo em quê? No açúcar. Mas pense que é um vício. O seu corpo está sujo e ele está viciado. Então, se você começa a comer a gordura, toma água com limão ali, vai limpando esse organismo, aos pouquinhos, você vai se libertando desses sintomas. Então, daqui a pouco você não vai sentir enjoo, você não vai sentir irritabilidade, vai passar. É como se você estivesse saindo mesmo de uma droga, porque o açúcar é uma droga, né? Então, tenha paciência com você mesmo. Às vezes, tem aquela recaída, é normal. Volte lá do início, comece de novo, né? Volte, não, amanhã eu vou começar de novo. Coma a sua gordura e vai limpando esse organismo. E com o passar dos dias, você vai vendo o resultado e você vai gostando. Poxa, como é bom ter energia, como é bom você pegar um livro e ler sem aquele cansaço mental. Como é bom você não ficar esquecendo de tudo. As pessoas falam o número de telefone, você não grava porque a mente não trabalha mais. Então, isso não é vida, né? Queira uma vida de verdade. Então, quando vocês estiverem com o fígado limpo, estiverem ativos, aí vocês vão se perguntar, como eu me perguntei já várias vezes. Hoje, por exemplo, quando eu como faz tempo, mas outro dia me deu vontade de comer uma galinhada. Aí fiz a galinhada, comi, aí senti o meu estômago pesado. Aí eu me perguntei, como eu dava conta de ficar assim todos os dias, né? Claro que eu fazia porque eu não conhecia, né? Então, comer arroz à noite é pedir para não dormir, né? Que arroz, ele pesa, né? Ele vira açúcar e te dá aquela moleza no corpo, né? Então, é muito bom, é muito bom. Então, é um sacrifício a princípio, mas depois vira um estilo de vida. Porque não é dieta, né? Ah, vou fazer uma dieta. A questão é estilo de vida. Porque se você adere, né, com essa rotina, com essa alimentação e vira um estilo de vida, então você não vai sentir mais falta do açúcar, de outras coisas, você não vai querer voltar, né? Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A Laila levantou a mãozinha aí. Pode abrir seu microfone. Oi, Rose. Eu, é porque, assim, o que pode substituir o arroz? Assim, que possa dar também aquela sustância na gente, aquela saciedade. Uhum. Boa pergunta. Quando nós estamos muito acostumados com o volume, né? Porque o nosso estômago, ele é grande, né? E ele é enrugado, na verdade, né? Então, ele tem a parede que você fica com muita fome, muito tempo, essa parede, uma vai enroscando na outra. E pode causar ali alguns danos, né? Na parede do estômago. E ele é todo enrugado, que é para dar espaço, né? Aí você come uma quantidade e você
se você comer mais e mais, já deu saciedade, você continua empurrando, empurrando, ele só vai aumentando. Ele é um órgão também grande, né? Ele tem essa flexibilidade, né? Ele aumenta. Então, quando nós acostumamos o nosso estômago com volume, né? Nós vamos comendo, comendo, e aí, quando você começa a comer menos, aí o seu cérebro, que já gravou o quanto você comia antes, né? Ou às vezes comia bebendo líquido para dar mais volume, né? Então, é realmente aquela questão de mudanças. Então, a princípio, eu senti muita falta do arroz, né? Que eu comia, eu gostava do arroz, e o açúcar que tem no arroz, né? Que faz a gente gostar do arroz. E aí eu comecei a substituir por um pouco de outras massas, que tem aí a mandioca, né? Você pode fazer um purê, o inhame, tem muitas vitaminas, né? Mas a quantidade realmente pode ser menos, né? E muitas vezes eu também substituí pelo cuscuz, né? Quando eu fazia assim uma costela com caldo, né? Aí eu sentia essa necessidade da massa, né? A princípio. Aí depois isso foi melhorando, né? Então tem o carboidrato mais saudável aí, beleza? A batata doce, ela é mais leve do que o arroz, Com né? certeza, a batata doce ela ajuda também a reduzir índice glicêmico, né? Então ela não aumenta a glicemia, ela faz reduzir. É importante não comer todos os dias, é como eu coloquei ali as sugestões, né? É bom você variar, né? Então, hoje mesmo eu comi batata doce, né? Porque aí, principalmente quando você vai treinar, tá? É importante comer um pouco de carboidrato bom, que vem dessas batatas, né? Beleza, Porque eu senti pessoal? falta, né? A princípio sim, por causa Assim, desse volume, né? O quando eu volume. substituí pela batata, não, eu senti algo, tinha que ter algo a mais do que a batata. Mas a Por isso princípio é que assim mesmo, né? é, Depois você vai se adaptando, né? Porque é mesmo questão de volume. Mas se você comer a gordurinha da carne, a tendência é você sentir cada vez menos vontade de comer massa e açúcar. Então, pessoal, foi ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigada novamente pela atenção e beijo para todos.